Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para vocês hoje. Eu ia falar de outra coisa, mas decidi colocar essa palavra, que é parte de uma ministração que nós estamos fazendo aqui na nossa casa. Ministramos no domingo passado e hoje, aqui para vocês, eu quero ministrar ao seu coração uma parte dela. Dois eventos ocorreram em Jericó. No Novo Testamento, dois eventos de maior importância. Em um, no sentido metafórico, mas com contornos de realismo, de realidade, né? Era uma parábola que Jesus contou, a do bom samaritano, falando sobre Jericó, no caminho para Jerusalém, né? A parábola do bom samaritano. E aí o homem foi assaltado, foi machucado, foi violentado, e aí o bom samaritano parou para cuidar dele, colocou numa hospedaria, gastou os seus recursos. Mas esse homem estava num caminho de Jericó indo para Jerusalém. Os outros dois eventos, um é Zaqueu e o outro é o cego de Jericó. E vou explicar para vocês agora lendo o versículo 10 e versículo 11 de Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos 50 e 51. Então, Marcos 10, 50 a 51. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, saltou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. 51. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. Jesus sempre fazia isso, mesmo que a necessidade da pessoa fosse estampada, não é senso de humor. Uma coisa é a sua necessidade, outra coisa é o que você quer. São coisas distintas. Jesus fazia isso com muita frequência, diante de um paralítico. O que você quer que eu te faça? Porque às vezes a pessoa quer ficar na condição que ela está. Ela não percebe que a condição que ela está é transitória, é passageira, porque diante dela estava a vida, a revelação da própria vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mesmo diante da vida, diante da oportunidade, as pessoas preferem ficar definitivamente na posição transitória, no lugar transitório, na condição que é transitória. Então o Senhor Jesus fazia isso com muita frequência, para saber de você, o que de fato você quer. Então a primeira coisa, você precisa ter clareza na sua mente o que você quer. E o Senhor Jesus, se deparando com este homem, ele pergunta: o que você quer? E você leu comigo, ele vai dizer no versículo 51, Senhor, que eu volte a ver. Portanto, esse homem já teve visão, já teve vista. Bartimeu significa filho de Timeu. Esse homem está apontando sempre para o passado. Esse homem está sempre carregando o passado, porque ele é filho de Timeu. E a Bíblia, Marcos deixa isso claro. Não só Marcos destaca a questão da capa, que ele joga a capa fora, mas que ele também é Bartimeu, logo Bar, filho, Timeu é o pai. Ele é filho de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. Então ele está sempre apontando para o passado, ele está num lugar de transição. Jericó comunica isso. Jericó é conhecida como a cidade mais velha do mundo. Jericó foi derrubada, suas muralhas foram derrubadas por Josué. Vem com Josué lutar em Jericó, 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 vem com Josué. A cidade de Jericó foi tomada por Josué, que assumiu o legado de Moisés e foi amaldiçoada. Depois suas águas foram abençoadas, a maldição das águas foram quebradas por um ato profético. Bom, eu já falei que é justamente a parábola que Jesus contou do bom samaritano. O outro é de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu queria ver Jesus, mas uma coisa é ver e outra coisa é ser visto. Jericó é o lugar que nós temos a chance de sermos vistos, porque talvez Jesus estava passando, ou com certeza Jesus estava passando, indo para Jerusalém. O objetivo é ir para Jerusalém. Jericó é uma das últimas cidades que Jesus passa, que Jesus visita antes de sua morte. É a chance que você tem, está passando por você. E a Bíblia diz que um homem chamado Zaqueu, que estava privado do culto a Deus, privado do templo, e aqui a culpa não era da religião, a culpa não era da religiosidade, a culpa era de suas escolhas, porque ele era ladrão, ele era corrupto, ele era chefe dos corruptos, que eram os cobradores de impostos. Por que era chefe dos corruptos? Porque os romanos tinham alta carga tributária e os publicanos colocavam mais taxas acima. E o chefe dos publicanos colocavam mais taxas acima das taxas que os publicanos cobravam. Então o povo estava sobrecarregado, sofrendo com a taxação romana, a opressão romana. A corrupção dos cobradores de impostos colocavam mais taxas em cima.
e os chefes dos cobradores. Ele era o chefe dos opressores dos judeus naquele momento. Ele era odiado. Ele não podia entrar na sinagoga, logo ele não podia ter comunhão com Deus. Isso está falando sobre as duas casas de Israel. Está falando para aqueles que não eram povo. Lembra lá do profeta Osés, Loami, Lohuama, que se prostituíram entre as nações. Isso fala também da mulher do fluxo de sangue, correto? Que gastou o seu dinheiro com os médicos, né? das tribos que se perderam, das nações gentílicas prostituídas com outros deuses. Isso fala da divisão de Israel, certo? Norte e sul. Então isso fala daqueles que originalmente não tinham direito à promessa, que o Senhor não veio para eles. João capítulo 1, versículo 11, Jesus veio para os judeus. Versículo 12, mas os judeus não receberam. 12, mas todos aqueles que receberam, deu o direito de ser filho de Deus. Então nós nos tornamos filhos de Deus, tivemos direito, acesso à herança, enxertados na videira, acesso ao direito, né, de ser chamado filho de Deus, redimido, filhos de Abraão pela fé. Essa herança da promessa que foi feita a Abraão, que se cumpriu em Cristo, que todas as famílias da terra seriam benditas, é através da fé. Então, Zaqueu, que não podia entrar na igreja, o Deus entrou na casa dele. Quando em Jericó, subindo em uma figueira brava e espinhosa, ele queria ver. O lugar de transição, ele convida você a só contemplar, a ter uma vida religiosa contemplativa, a enxergar de longe, a subir, a procurar posições onde te dê o privilégio de ver. A vida cristã não é o direito de ver, mas a vida cristã é uma obrigação de você ser transformado, deixando-se ser visto pelo Senhor. Então, em Jericó, a Bíblia diz que Jesus viu Zaqueu e o chamou pelo nome e deu uma ordem: desce agora. Você não foi chamado somente para ver, mas eu estou chamando você para entrar na sua casa. Zaqueu é a conclusão, é a mensagem para a gente de transformação, que Jesus, mesmo não falando nada, a sua presença exigiu de Zaqueu a renúncia, abrir mão daquilo que o prendia, que o colocava nessa posição transitória, mas de exclusão. Eu estou aqui, eu tenho recursos. Mas chegou um momento que Zaqueu percebeu que para servir a Cristo ele tinha que jogar tudo fora. Esse é o título da nossa mensagem, eu não falei no começo. Jogue tudo fora. Eu não sei o que você precisa jogar fora, mas eu sei o que a Bíblia diz que Zaqueu teve que fazer. Jesus na casa dele, Jesus não colocou o dedo na cara dele. Jesus não expôs os seus pecados. Apesar da mensagem de Jesus ser uma mensagem de arrependimento, diferente das mensagens de hoje, em muitos púlpitos, a mensagem de Cristo era confrontadora, era arrependimento, porque o pecado é vil, o pecado é cruel, o pecado te lança na morte. Romanos vai nos dizer, o apóstolo Paulo vai nos dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom que Deus dá gratuitamente é a vida eterna. Então a mensagem de Cristo ela é dura para com o pecado, ela é dura para com o poder das trevas e ela é poderosa para o pecador que decide romper com o poder do diabo e o poder do pecado sobre a tua vida. Mesmo a mensagem de Cristo sendo dura, confrontando o pecado, confrontando a religiosidade e destituindo o poder das trevas, Jesus entra na casa de Zaqueu, ele não precisa dizer nada apontando o pecado de Zaqueu. Automaticamente Zaqueu percebeu o que aconteceu com ele, porque o salmista vai dizer que o Senhor nos sonda, nos conhece, esquadrinha o nosso interior. Ele não precisa falar, o salmista vai dizer, ainda que a palavra venha à minha boca, tu já conheces, Senhor. Então, Zaqueu decide jogar fora o que sempre o impediu de ter comunhão com Deus. Chega de ficar com penduricalhos, chega de se agarrar a essas coisas que, ao final, vão te lançar no inferno, vão esfriar a sua vida, vão te destruir emocionalmente. Chega de penduricalhos e talvez para você, o que você precisa jogar fora, entre aspas, é esse amor ao dinheiro. Lembra do jovem rico? O jovem rico, ele já obedecia a Deus, seguia os mandamentos, mas ele tinha lixo no coração. E qual era o lixo? Apego ao dinheiro. Jesus diz para ele, vende tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres e me segue. O convite é para o discipulado. O convite é andar junto com Pedro, com Tiago, com João. É para andar junto com os discípulos. É para andar junto com aqueles que mudariam a história da humanidade. O que foi que aconteceu? O jovem, por estar com seu coração preso no dinheiro. Se o dinheiro não é o teu servo, o dinheiro é um lixo que está te escravizando, está apodrecendo a sua alma. Eu não sei o que você tem que jogar fora, mas eu sei que quando Zaqueu percebeu que o dinheiro era o lixo que o prendia e colocava ele sempre no caminho de passagem, ele nunca teria outra oportunidade, ele não desperdiçou. Ele jogou fora. Jogue fora aquilo que está te impedindo de ter comunhão com Deus, de ter uma vida sincera com o Senhor. Jogue fora. Outro homem que teve que jogar fora, Bartimeu.
Vocês viram que Bartimeu, filho de Timeu, preso ao passado, colocado ali naquela posição, num lugar onde ele era favorecido, peregrinos passavam com os seus saquetéis cheios de dinheiro para poder ir ofertar no templo, para poder consumir na grande cidade, na cidade do rei. E eles levavam recursos. E a Bíblia diz que quando ele ouve falar de Jesus, assim como Zaqueu ouviu falar de Jesus, assim como a mulher do fluxo de sangue ouviu falar de Jesus, pessoas na margem, pessoas excluídas, pessoas sem acesso à graça, sem acesso à presença, sem acesso à herança, afastados, excluídos, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Todos pecaram e afastados estavam da glória de Deus. Isso é para nós. Eu me vejo nessas histórias, porque eu estava afastado, dominado pelo poder do pecado. E a Bíblia diz que Bartimeu, quando ele ouve Jesus chamando, a Bíblia diz que ele joga a sua capa fora. Ele joga fora. Provavelmente os cegos eram identificados por uma capa, a capa que servia como cobertor, né? Ou segundo a lei judaica da época, os costumes judaicos da época, dava a ele o direito de mendigar. Então ele ficava ali na mendicância, ele ficava ali pedindo dinheiro e a capa o identificava. Ele estava num lugar de passagem, num lugar de transição que se tornou definitivo por causa da sua deficiência ou por alguma situação da vida ele se tornou cego. Mas quando ele percebe a oportunidade, ele joga fora a capa, dizendo: eu me livro do peso do passado. Quantas pessoas estão me ouvindo agora e não conseguem ser felizes porque estão aprisionadas com o passado, estão enraizadas por experiências religiosas mal logradas, por líderes opressores que apresentaram um evangelho que só oprimiu essa pessoa e ela não conheceu o amor de Deus de fato. Eu vi um vídeo de um rapaz aí, o tal do pastorzão, do Daniel Pax, como esse rapaz é oprimido, como ele foi oprimido e a mente dele está confusa e agora está numa tentativa de lucrar, engajar nas redes sociais, criticando a igreja, criticando o evangelho, mas ele já esteve dentro da religiosidade, ganhando dinheiro e ganhando fama com isso. A sua mente está confusa, está embaralhada, sua alma está doente, seu espírito está vazio. E quantas pessoas me escutam estão aprisionadas com suas capas, com seus com o passado, certo? Com os nomes que colocaram sobre eles, porque não tem a ver com a identidade deles, mas tem a ver com o que os outros fizeram e eles estão carregando até hoje. Zaqueu percebeu a oportunidade, estava na sua casa. Bartimeu percebeu a oportunidade, estava passando por ele. Bartimeu queria ver e não podia. Zaqueu queria ver e não ser visto. Estão em situações relativamente parecidas, por ângulos diferentes. Um queria ver e não ser visto, porque quando ele era visto, todos os estigmas apareciam. O cobrador de impostos, ladrão, né? Mentiroso, safado, nós te odiamos, você não pode entrar na sinagoga. Então ele só queria ver, ele já estava acostumado a enxergar de longe. Bartimeu não, Bartimeu queria ver, mas não podia, era impossibilitado por causa do passado. Quando ele joga a capa fora, ele está se livrando desse peso, ele está se livrando desses estigmas, dos títulos, dos rótulos. Ele está dizendo: isso não vai me guiar mais, porque está diante minha oportunidade de ser de fato quem eu posso me tornar em Cristo, em Deus. Está na hora de você jogar fora, jogue fora, em nome de Jesus, e vá em direção, porque o teu destino final não é aí, o teu destino final é Jerusalém. Siga o Senhor. Siga, a Bíblia diz que Bartimeu segue o Senhor, se torna um seguidor do Senhor Jesus. A Bíblia não diz que Zaqueu se torna um discípulo, se torna um seguidor de Jesus, mas provavelmente quem já pisou lá naquele lugar, experimentou da presença. É como Obed-Edom, a arca entrou na casa, ele nunca mais é o mesmo. Ele não quer voltar para o lamaçal dos porcos. Ele sabe o que aconteceu com ele. Agora ele está indo para onde? Na direção de Cristo, seguindo a Cristo. Lembre-se, Jericó foi a última cidade que Jesus pisou, antes de cumprir seu propósito. Em Jerusalém e seu entorno, sendo levado ao Gólgota. Ele está passando por você. E você está tendo uma oportunidade através dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu não sei o que você tem que jogar fora. Eu sei o que eu tenho que jogar fora. Mas eu não vou desperdiçar minha oportunidade. Não desperdice a sua. Se você precisa jogar muitas coisas fora, e não são objetos, coisas da alma, da sua mentalidade, jogue fora agora. Entregue a sua vida a Cristo. Volte para a presença dele. Volte para a simplicidade. Volte a ter um coração ensinável. Volte a congregar. Volte a ser humilde. Volte a sentar e ouvir um pastor. Ele pode não ser o melhor pastor do mundo. Pode ter falhas. Pode até não ter o conhecimento que você tem, porque você é um homem erudito, instruído que está me ouvindo agora. Mas você deixou a soberba tomar o teu coração, o espírito de Absalão te dominar.
Como quem disse, se fosse eu, falaria diferente. Se fosse eu, pregaria diferente. Isso é o espírito de Absalão. Você perdeu um coração humilde, um espírito ensinável. Jogue isso fora. Volte a sentar. Volte a ser discipulado. Volte a ouvir. Volte a abraçar as pessoas. Volte a dizer, eu te perdoo. Volte a dizer, me perdoe. Volte a dizer, Senhor, eu quero. Eu preciso e eu quero ser curado. Eu quero ser livre. Que Jesus te abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.